Bom dia! Este segmento é uma introdução à ciência e ao método científico. E na introdução eu quero falar basicamente de duas coisas. Eu quero falar sobre os objetivos de aprendizagem e eu quero falar sobre os tópicos que vamos cobrir no módulo. Então vamos começar com objetivos de aprendizagem. Os objetivos de aprendizagem significam o que eu quero que você seja capaz de fazer depois que você terminar este módulo. A primeira coisa que eu quero que você saiba fazer é ler um artigo científico e identificar determinadas coisas que o autor tentou passar. Por exemplo, qual é o problema que o autor está atacando? Qual é o objetivo do trabalho? Qual é o plano que foi usado, que metodologia, em outras palavras, foi usada pelo autor. Quais são os subproblemas que foram atacados para tentar resolver o problema principal? Quais são as hipóteses que foram levantadas? Quais são as suposições que foram feitas? Que observações foram feitas? De quais entidades? Será que algum modelo foi utilizado? Que tipo de predição está sendo feita? Então, essas palavras podem parecer um pouco estranhas para você, porque a gente ainda não cobriu a matéria do módulo, por exemplo, o que é uma hipótese, o que tem a ver a suposição com essa história, o que tem dentro de um plano, mas é justamente essas palavras principais que você deve ter condição de entender e de identificar dentro de um artigo científico. O segundo objetivo de aprendizagem é saber, mais uma vez, ler um artigo científico e, dentro deste artigo, identificar os testes que são feitos para refutar hipóteses. A gente vai ver no módulo que é importante no método científico a gente estar refutando, tentando refutar hipóteses. Isso é feito através de testes, frequentemente testes experimentais. Então, neste módulo, eu quero que você saiba, pelo menos, identificar o que outros autores fizeram a respeito dessa metodologia. Terceiro, eu quero que você saiba criticar a metodologia que foi empregada por autores de um artigo científico. Você ainda talvez não esteja pronto para fazer a sua própria pesquisa, porque estamos iniciando apenas o assunto, mas você aqui deve começar a ter uma ideia do que deve ter num bom artigo, o que uma boa metodologia deveria ter, e você deve ter condição de ler um artigo científico, portanto, e ter ideias sobre onde é que houve falhas de metodologia no artigo. Finalmente, vamos ver que existem vários métodos de pesquisa, por exemplo, experimentação, estudo de caso, survey, e você tem que saber classificar o método que foi empregado dentro de um artigo científico. Então, você vê que nossos objetivos de aprendizagem estão todos relacionados a ler um artigo e saber entender e criticar o que tem lá dentro. Para poder chegar aos nossos objetivos de aprendizagem, vamos cobrir os seguintes tópicos. O que é ciência? Vamos ver algumas definições. Vamos ter que entender vários tipos de inferência, inferência dedutiva, indutiva, abdutiva, para poder entender o próximo assunto, que é o famoso método científico que você talvez tenha visto ou não previamente nos seus estudos, mas ele é extremamente importante, a gente vai falar bastante dele neste módulo e nesta disciplina, ao longo da disciplina. Depois vamos falar de alguns heróis da ciência, Bacon, Descartes, Popper e Kuhn, que apresentam alguns conceitos importantes sobre o método científico. Por exemplo, Bacon foi quem inventou praticamente o método científico, Descartes inventou a análise, o método de análise, que é muito importante para nós. Popper inventou o conceito de falseabilidade, que a gente vai descrever, e Kuhn inventou o conceito de
mudança de paradigma. Em seguida, eu vou introduzir métodos na pesquisa, incluindo experimentação, estudos de caso, modelagem, surveys, para entender de que formas variadas a pesquisa pode ser realizada. Em seguida, vamos falar da ciência real. A ciência real significa que tudo que vamos ter falado até agora vai ser um pouco idealizado, e a ciência que é realizada por humanos com suas falhas, tendo que tratar com orçamentos limitados, com recursos limitados, com suas vaidades pessoais, tudo isso, todo o contexto humano faz com que a ciência, do jeito que ela realmente é feita, seja um pouco diferente do ideal que a gente vai ter visto até este momento. E vamos concluir com alguns erros comuns que são realizados por pesquisadores e, com isso, encerrar o módulo. Eu agradeço a atenção.